Começando uma nova empreitada agora, né? Então 2025 começou. Lorival foi o meu garoto teste do episódio piloto. Agora outro canal surgiu, não é mais a Mistérios MG. Agora a gente está com o Campo Místico TV. E eu vou começar a visitar os convidados às vezes que não conseguem ir na minha casa e tudo mais. E o Lori hoje está aqui para a gente falar sobre livros e sobre colecionáveis. Então, seria difícil ele levar os livros e os colecionáveis em casa, então eu vim até a casa do Lorival. Lori, se apresenta novamente. Opa, para quem não me conhece, eu sou Lorival, moro aqui em Brando Brandão, trabalho aqui na Prefeitura Municipal de Brando Brandão, faz 8 anos que eu moro aqui. 8 anos. Você é concursado, né? Sou concursado. Concursado? Há 8 anos concursado. Você veio de onde, Lori? Eu vim de Santa Catarina. Como é que você veio parar aqui, Lori? Então, é que eu tinha família que morava em Campinas e eu não curto cidade grande. Mas como é que você descobriu o Bueno? Internet. Capaz. Os poderes da internet. Bom, Lori, vamos lá. Fiquei sabendo que você tem um pouquinho de livro. Eu tenho alguns. Quantos? Que eu contei da última vez, estava em 300 e pouco. Todos os temas? Todos os temas. Engenharia, medicina, artes, computação, física, matemática, geografia. Todos. Leu todos? Romance. A maioria. A maioria. E assim, a gente, na última conversa que a gente teve, você falou que você tem aquela questão do foco, né? Isso. Hiperfocus mesmo. Isso, os livros, no caso, te ajudam a ter um controle desse hiperfoco, porque você vai ficar focado naquela atividade ou não tem nada a ver? Tem a ver com o que você falou, sim. E olha uma coisa interessante. Eu nunca leio um livro sozinho. Eu sempre leio 3 e pego os assuntos que são iguais entre eles e vou lendo 3, 4 livros de uma vez. E, Lori, tipo assim, TV você não se interessa? Nunca tive. A internet, sim, eu acho a internet legal porque eu escolho o que ver. Televisão, nunca tive e não tenho vontade de ter. Como que você começou esse teu gosto pelo livro? Essa é uma história bacana. Acho que eu já te contei. Eu aprendi a ler, eu tinha de 5 para 6 anos. E aí, eu não tinha idade para ir na escola. Eu ia, ficava vendo as crianças dentro da sala de aula. Todo dia estava lá. Uma professora me aceitou dentro da sala de aula. E como eu já sabia ler e escrever, eu estava mais adiantado do que os alunos. O que ela fazia para me entreter e tudo mais? Ela me dava livro. Olha só. Entendeu? Ela tinha livros na casa dela. Aí eu morava na roça, a gente chama de... Nossa, fugiu o nome agora. Era uma aldeia. Era uma aldeiazinha de coletores, o pessoal que trabalhava na roça. Né? E aquelas escolinhas de fazenda, sabe? E os livros eram só os livros dela. Porque lá não tinha biblioteca. Lá era a cartilha. Caminho Suave na época. Só. Aí para entreter ela trazia livros da casa dela. Aí eu comecei a gostar de livros e eram livros de adultos, né? O primeiro livro que eu li foi a história da guerra que teve entre a Prússia, na época, a Prússia, e a Hungria, o reino húngaro, para se libertar da Prússia. Isso com uns 6 anos. Daí só foi. Aí com ela eu lembro que eu li muita literatura alemã, literatura russa. Dostoiévski eu lia com 7 anos. 6 anos eu já estava lendo. Em português, é claro. E daí continuei. E eu tenho um adendo a colocar aqui, Lori, que assim, bom, eu faço esses projetos de mídia assim já faz um bom tempo, né? Vai fazer foi em 2011 que eu comecei com música e depois foi indo. O Lorival foi um dos caras que mais me apoiou a fazer isso. Não sei se você lembra, quando eu comecei a estudar para caçar fantasma, que eu não saí caçando do nada, eu comentei, eu tava um livro assim, o Lorival me deu o livro. Ele comprou não sei onde, que do nada ele chegou com o livro lá em casa, não tinha onde achar o livro, o Lorival achou. Então, ele é um tipo... Eu considero o Lorival como o meu maior apoiador nesses projetos que eu faço. A hora que eu falei pra ele do podcast, ele já falou pra mim, não, eu vou, eu tenho que testar. Ele não tem problema, nós testa.
Então ele é o cara assim, que mais me apoia. Porque são ideias boas. Na verdade é aquele negócio, né? Eu tenho umas ideias que você sabe, eu fico Mas é sem legal. muita coisa pra fazer em casa, Mas é eu legal. fico inventando os negócios pra fazer. Daí é onde que surge essas ideias. Dorival, quando foi caçar fantasma com nós, viu a nossa vida, nós se divertia à noite, Aham. nós se divertia, nós ficamos assombrados uma vez que nós parou pra fazer um lanche, não sei se você lembra. A gente foi fazer a casa de uma bruxa, Ah, a gente parou pra fazer um lanche no terreiro da casa, e a mulher passou atrás na janela e não tava gravando. é. Nós tava comendo, lá você falou, oh, tem gente lá dentro da casa, não tinha ninguém dentro da casa, tinha a mulher passando atrás Seu da pai casa. tava junto, não tava? Meu pai tava junto. Eu lembro, Meu pai. lembro. Então, eu acho que foi a vez que nós mais ficou assombrado e não tá gravando. Mas, Lori, qual que é o seu tema de leitura preferido? Eu leio de tudo. Eu só não consigo. Eu não leio poesia porque eu não consigo entender. Não entendo muito bem. Já tentei, mas os meus preferidos, assim, que não sejam científicos, é ficção científica e drama histórico. E tem eu vou te mostrar depois, uns clássicos, assim, que são clássicos mundiais, né? Agora eu estou gostando bastante, que eu estou acompanhando literatura coreana e japonesa. Traduzida em português, é claro. E eles são ótimos, são fantásticos. Ô Lori, você já recuperou muito livro do lixo? Já. Já tem uns aí, inclusive, que eu vou te mostrar. Inclusive tem um que você me deu, que tá ali, tá guardado até hoje. Que eu recuperei do lixo, Uhum. pensando em entregar a Lori. Eu falei assim, ó, Tem Lori... outros, ela devia ter lembrado que ele tá num lugar bem difícil. Eu falei, não, a Lori gosta de livro, eu achei o livro. E assim, eu antigamente conversava com muito coletor e os caras falam que acham muito lixo. É uma pena, né? Uma judiação. Porque é algo que eu acho que não deveria ser jogado fora. Não. Ah, pra você ver, eu tenho um livro ali, depois eu te mostro. Ele é de 1782. Um livro espanhol. Caramba! Eu tenho um livro de 1910, eu tenho um livro de 1905. E esses foram recuperados do lixo ou não? Não, esses não. Uns eu ganhei, outros eu consegui comprar. Olha só. Já leu o livro da Dona Joana Dark? Eu tenho, ela me deu de presente com autografado, eu tenho aí. Antes dela falecer, ela me deu e autografou ele pra mim. Olha só, cara. Tá aí em algum lugar. Então, aquele lá é interessante, cara. O Bueno tem grandes escritores, você acha? Tem. Na biblioteca municipal, eles fizeram uma exposição lá com um monte de livros de pessoas de Bueno, Brunão. Que é legal o pessoal ir lá dar uma olhada. Inclusive eu tenho que ir lá dar uma olhada, que falta tempo, porque você acha que aqui em Bueno pouca gente vai na biblioteca ou vai até que tem? Não, eu tive surpresa nesse ponto. Tem uma galeria em Bueno Brandão que gosta de ler. E é uma galeria considerável. E, inclusive, para surpresa minha, eu converso bastante com criança e adolescente. Tem um menino, eu não vou falar o nome dele, porque não tem permissão da família. Ele deve ter 8, 9 anos. Ele é fissurado em livro. Ele é mais ou menos que nem eu. Só que ele não é autista, não. E ele lê muito mesmo. Olha só, cara. Por mim, a biblioteca aqui não era tão frequentada assim, porque, eu falar a verdade, acho que eu fui lá uma vez, ou duas. Não, aí que tá a questão. Tem uma galera fixa que vai muito lá. Mas se você falar entre os 11 mil habitantes de Bueno Brandão, é pouco. É pouco. Aí tem um projeto agora, olha a coincidência. Ontem encontrei com o Rodrigo, que entrou agora de vereador. Você conhece o Rodrigo do Bar? Ele vai... Inclusive está convidado para... Ah, legal, porque ele pode falar também disso. Ele vai montar uns projetos, aí ele vai ajudar nessa parte, que ele fez uma promessa de campanha, e ele vai cumprir. Então, a gente falou sobre isso ontem. O esporte e cultura muda muito o município, né, hoje? Muda. Muda bastante, né? Muda. Porque, assim, eu vejo que, principalmente a expressão cultural do próprio município, que eu considero que eu acho mais importante até do que você trazer um show de fora, algumas coisas assim, você dá oportunidade para os caras daqui. Tanto que eu não canso de exaltar o Thiago. Sim. Hoje a gente vai mostrar, depois no final... Eu tenho uns quadros dele em casa. No final a gente vai mostrar os livros do Lorival aqui, algumas coisas, né? Daí vai ser editado, não vai ser igual aqui que a gente vai diretão. Daí vai ter edição, a gente vai mostrar aqui, e tem os quadros do Thiago também que eu vou mostrar, porque o Thiago merece, cara. Nossa, o Thiago é um cara sensacional. Sim. É um cara sensacional. E só para falar nos livros,
por exemplo, na entrevista que o professor Leandro deu, ele falou sobre a importância dos livros na vida dele. Eu lembro porque eu assisti a entrevista com ele. Sim, não, e assim, infelizmente, a cultura do brasileiro parece que é mais a parte midiática do que essa parte de leitura e tudo mais. É porque não tem incentivo. Então, e você não acha, tipo, o preço deveria ser mais acessível? O preço do livro tá muito caro. Porque tem alguns livros que eu vi, cara, é caríssimo. É caro. Tem uns que eu comprei aqui também que estourei meu cartão de crédito 2 vezes. Aí depois tem que pagar a prestação. Porque assim. Em livro. Só livro. Só livro. Eu comprei só livro. Porque assim, você sabe que eu gosto de ler, só que as leituras que eu gosto de fazer, você sabe, é magia. Essa parte de magia, ocultismo, espiritualidade, é uma coisa, né, mais focada, assim, não é? E eu fui ver uns livros, cara. Fui ver um livro de magia, de bruxaria mesmo. Cara, 150 conto. É. Tipo, ainda mais quando é assunto específico, que nem o livro de paleontologia que eu peguei no instituto, que tá ali em cima da casa, ele custa R$210. Nossa, e são 3 volumes. Isso, então 600 cacetada. Isso acaba desestimulando. E outra coisa, a escola não ensina as pessoas a lerem. Só interessante. A maneira como é apresentada a leitura e o livro nas escolas em geral, tem exceções, graças a Deus, afasta você. Primeiro que já é uma coisa obrigatória. Sim. Aí assim, você fazer a criança ver, olha, eu sou obrigado a ler aquilo, ela pega ranço. Que nem comigo foi o contrário. A professora me apresentou o livro como uma coisa extremamente prazerosa. Ela mostrou para mim assim, olha, é uma coisa que você, não é que você vai ocupar o tempo, você vai aprender muita coisa. Eu lembro que ela falou isso para mim. E o livro que ela me emprestou, esse que eu falei para você da guerra, nossa, eu gostaria muito de... Eu já procurei, não tem mais edição. Era uma edição antiga, então tinha histórias da guerra e as gravuras. Naqueles livros antigos, já viu as gravuras? Sim. Nossa, é uma coisa magnífica. E eu viajava, assim, eu via o Marechal, eu via as táticas, eu via os castelos, eu via os alemães atacando a Hungria, eu via os condes, sabe? Aí é melhor que televisão, é melhor que filme. E escrever? Você nunca tentou escrever um livro? Você já escreveu? Não. Não tem vontade? Não tenho dom. Eu acho que tem. Não. O que eu já fiz bastante vezes foi, por exemplo, aqui mesmo eu já consegui classificação em vários trabalhos, mas trabalhos científicos, por Bruno Brandão. Então, por exemplo, na área de engenharia, na área de legislação municipal, isso eu já coloquei, acho que uns 7, 8 que eu tenho publicado nos institutos por aí. É só interessante. E ninguém sabe disso. Sabe, eu contei para algumas pessoas, mas assim... Agora você vai contar pra bem gente, se tudo der certo. E como é uma coisa muito específica, então pouca gente tem interesse, né? E, cara, outra coisa também interessante, a quantidade de trabalho científico interessante que tem aqui, você já viu? Já. Tem um banco de dados do Instituto Federal que tem as publicações e tem muita publicação do pessoal do BEM. Tem uma minha lá. Okay. Tem a sua também? A minha tá lá. Olha, eu não procurei, vou procurar. A minha tá lá. Eu fiz, na época que eu me formei, eu fiz a pré-avaliação ambiental do cemitério. Olha que interessante. Foi bem. Tipo, eu já vi algumas pessoas, já vi em matemática, já vi em gestão ambiental. E eram trabalhos interessantes. A minha tá perdida lá em algum lugar. Vou procurar. Agora, a Lori foi o cara também que me ajudou a corrigir o livreto que eu fiz, né? Não sei se você se lembra. Lembro. Você me ajudou a corrigir. Eu fiz um livreto, até hoje não publiquei, que eu só fiz por fazer mesmo. Você devia publicar na internet. Será que eu não sei fazer essas coisas? Sabe? PDF. Não sei, eu faço por fazer. Você sabe quando eu faço esses negócios, eu faço por fazer. Eu conto a história de como eu venci a paralisia do sono. Que me atormentou durante 13 anos, se eu não me engano. Foi muito tempo. Então eu fiz essa história e mandei pro Lori, o Lori corrigiu pra mim, porque eu sou não precisou de muita coisa, não. Eu sou uma anta pra escrever. Não, eu sou horrível em português. Não, tava... Falando em literatura, você falou de escola, lembrou uma coisa agora. Na minha época, a gente tem uma diferente de idade, né, Lori? Então, depois você pode falar da sua época também. Na minha época,
A gente era obrigatório a ler aqueles livros de literatura clássica. Então, esse que é o problema. Brasileira, que era, eu não lembro nem o nome, A Senhora. Cara, era chato demais da conta. O Pé de Laranja Lima. Não, eu não dava conta daquilo lá. Porque esse que é o problema, a maneira como é apresentado para o aluno. A linguagem é muito, sei lá, muito colocada. Não é uma coisa que me atraía, entendeu? Outra coisa, dependendo do tipo de literatura, a linguagem do livro é diferente da linguagem da pessoa. Era muito diferente da minha linguagem. Aí, eu sou de roça, criado lá na roça, falando errado. Antes você pega aqueles livros com aquela linguagem também. Eu não entendi a metade. O professor deveria ter, o professor deveria ter feito a ponte nisso. Mas eu acho que era obrigatório, não é? Não então, tipo, esse é o problema. Um currículo que tinha lá, esse é o problema. Tinha que dar aquele livro para a criança ler. Mas você tem que preparar, né? Porque, nossa, era horrível. Eu lembro que, eu acho que teve uns 4 ou 5 livros daquele que eu tinha que ler. Eu não li nenhum. Até hoje eu sei. Eu não li nenhum. Até hoje eu sei. Olha, a Dona Terezinha, que foi minha professora, Dona Lourdes, eu nunca li. Eu só pegava ali o resumo de trás, ia lá, fazia a prova mais ou menos e tava bom. Nossa, eu não dava conta, eu dormia. Não conseguia ler nenhum daqueles livros. E hoje eu tenho. Eu tenho aqueles livros, aquelas coleções, eu tenho em casa. Eu tenho aqui um monte dos livros que eram e ainda são indicados pelo MEC. Mas por quê, cara? Porque Senhora, Lucila. O que acontece? Você não acha que o MEC às vezes deveria tipo, indicar alguma coisa um pouco mais interessante, digamos assim, pro aluno em si? Chegava lá, qual que é o seu interesse? Meu interesse é biologia. Tá, então a gente tem isso em biologia. Você pode escolher um e fazer a sua leitura. Na verdade, aí eu vou discordar disso, na verdade eu acho que o MEC está certo. O problema é a maneira como é feito. Porque a literatura que o MEC indica é a literatura clássica brasileira. Sim. Que é padrão no mundo inteiro. Por exemplo, eles estudarem a literatura clássica do país. Em filme norte-americano você vê isso. Em filme inglês, britânico, você vê isso. O professor dando aula sobre Shakespeare no 2º grau. Aqui eles dão aula também sobre Machado de Assis, mas a maneira como dá que é o problema. É desinteressante e às vezes, como você falou, o que é apresentado não é o que a pessoa está preparada, inclusive na linguagem. E a obrigação também tira um pouco a vontade do cara fazer aquele treino, né? Não sei se você percebeu, os países que eu conheço, geralmente o padrão é esse. O professor da literatura indica o livro nacional para ler, e aí eles vão discutindo o livro, vão vendo os pormenores, vai despertando a atenção. Tipo aqueles clubes do livro que aparecem nos Exato. Filmes. Aí todo mundo fica interessado, porque cada um tem um ponto de vista, cada um percebeu um detalhe. Porque um livro, a gente está falando de livro de romance, de história, de drama, não um livro científico. Ele tem muitos detalhezinhos. Isso que é interessante, que nem um quebra-cabeça. Tem coisa que eu vejo e você não. Aí a hora que a gente começa a conversar, o assunto se expande e fica interessante. Porque você vai colocar o que você viu. E para você é interessante. Eu vou colocar o que eu vi, é interessante. Agora, fazer que nem faz, assim, eu chego numa sala, 30 alunos, eu coloco a minha versão, eu faço as minhas perguntas, eu faço a minha redação, e no final falo para você fazer um resumo da maneira como eu estou indicando. Quem que vai gostar disso? E o interesse muda muito, né? Lógico. Porque, tipo, eu tenho lá uma mini biblioteca, uma microbiblioteca, na verdade, de ocultismo. Cara, eu devoro aquilo. Entendeu? Pra mim E eu te garanto, por exemplo, se eu e você ler o mesmo livro lá de ocultismo teu, eu vou ter uma visão, você vai ter outra, a hora que a gente começa a conversar fica interessante. Se você pega uma terceira, uma quarta, uma quinta pessoa, você pega 30 pessoas lendo o mesmo livro, e cada uma com as visões, a hora que a gente começa a discutir, aí o livro ganha vida. Então, você acha que a prova em si que tem do livro é uma coisa que não deveria ter? E sim uma discussão no final, ali no final da leitura? Na universidade, não. Na universidade é bastante interessante. Eu fiz uma vez um curso de História da Literatura Alemã. Isso, faz tempo isso aí. Daí é interessante que a dinâmica é outra. Agora, no 2º grau e no fundamental, que é o problema? A maneira como é colocado é problemático. Entendeu? Eles deviam ver isso, mas só que também tem a questão dos professores. Os professores também foram ensinados desse jeito. Então é um círculo
Um ciclo vicioso que para quebrar tem que ser uma coisa assim bem planejada. Fazer uma releitura. Noruega. Acho que é Noruega ou Dinamarca. É um desses dois países. No Natal aqui, o que a gente faz na noite de Natal? Reúne e comida, e música, e troca presente, e come, essa celebração, né? Na Noruega ou na Dinamarca, depois confirme se você corrige lá. O que as famílias fazem? Elas jantam, depois vão para a sala, cada um com um livro lê e comentar o que leu. Só? É tradição. Uma cultura totalmente. É tradição. Acho que é Dinamarca, a gente é Noruega. Eu te mando depois. Olha só que interessante, cara. Uma cultura totalmente diferente. Agora aqui, pô, chapo cabeçote. Você quer ver, inclusive vou deixar a indicação pro povo. Depois você coloca na descrição os livros que eu vou mostrar e as pessoas que eu tô falando. Tem uma terapeuta mineira, aqui de Ouro Preto. Ela chama Laura. Ela é terapeuta, ela é psicóloga. Né? E o que ela faz com os pacientes dela? Olha para você ver o poder do livro. Ela vai conversando com a pessoa, vai vendo qual que é a necessidade, ela indica livros. Então, e ela tem um canal no YouTube que é fantástico. É Literapia e um buquê de flores. Assim, eu mando o link para você. Ela é fofa, ela é fantástica. Então, ela pega um monte, assim, todo quanto é tipo de livro, de assunto, de tema, ela lê, discute, faz uma resenha e indica para você. Por exemplo, você está com depressão, ela tem um livro. Você está com angústia, você está, sei lá, meio assim, em dúvida de alguma coisa, ela te indica um outro livro. Olha o poder do livro. E a maneira como ela apresenta, vocês devem ver o canal dela. Cara, você se apaixona pelo livro e por ela, né? Porque é interessante, ela mostra o porquê, qual que é o valor, o que acontece na história, de uma forma que, além de você ter o prazer da leitura, aquilo lá vem pro teu mundo e te modifica. Eu aprendi um monte de coisa com ela, assim. Tem inclusive os livros que eu li, eu já tinha lido, por exemplo, Frankenstein, que eu vou te mostrar, eu já tinha lido. Mas depois que ela me fez a resenha e que ela falou sobre o livro, eu vi que tinha mais coisas. Eu comprei um livro de uma edição super legal que ela indicou e vi que, nossa, olha, a mesma história ganhou uma outra dinâmica, ganhou um outro valor, entendeu? Se é mostrado desse jeito, todo mundo gosta. E depois você também dá uma olhada, ela é fantástica, ela é apaixonante. E acaba ajudando uma pessoa de uma forma tão simples, né? Nossa, ela tem muito inscrito no canal dela. E todo mundo fala a mesma coisa que você está falando. Assim, entrou achando assim, vai ser aquelas pessoas que falam de livros, as resenhas. Não, ela mostra uma dinâmica, ela mostra o livro vivo, entendeu? Isso que o livro é. É por isso que eu gosto tanto de livro. Principalmente na minha situação, muita coisa é interno. E tem uma coisa melhor do que você ter o teu mundo interno na tua cabeça do que livro. É melhor do que filme. Sim. É melhor do que filme. Aí televisão, por exemplo, para você ver a lógica. A televisão eu sou obrigado a ver o que ela está passando. Uhum. É a mesma situação com o aluno quando o professor obriga ele a ler um livro. Então eu não gosto de televisão. Na internet, por exemplo, eu tenho internet, eu tenho Netflix. Hoje eu vou assistir um filme que eu vou escolher. Se é a televisão, o que acontece? Eu sou obrigado a ver aquilo lá. Se eu não quero ver, eu desligo. E as pessoas são viciadas, então elas não se ligam nisso. E outra coisa, o livro torna você mais inteligente. Bem mais. Percebi isso depois que eu comecei a ler Firmin, com a questão do Mistérios MG, que eu percebi que meu foco mudou totalmente. Sim. E um detalhe, bons livros, né? Porque tem livro também que não vale o papel que foi feito. Você já leu algum que você falou assim, não serve nem pra levar pro banho? Já. Capaz. Já. Não vou falar o nome porque fica chato. O título era legal. Mas eu não passei da quarta folha, da quarta página. Ai, que porcaria. Não, falei não, devolvi na biblioteca. A Michela e o Maurílio, que são os dois bibliotecários lá, um dia você devia fazer até
um videozinho lá de dentro da biblioteca mostrando. Boa ideia. Vamos lá. Vamos, eu vou. Eles dão risada porque eu chego lá, tem uns livros e falo assim, gente, isso daqui não vale o papel que fez. Eles dão risada. Vamos lá, Eu falo, mas o pessoal gosta de ler, Louro. Eu falei, nossa, joga fora. Se a prefeitura permitir, né? Não, não pode. Não permitiu eu gravar lá dentro? Ah, com certeza. Tem que ver Com se- certeza. É só você falar com o... Agora eu não sei quem vai ser secretário de Cultura. Mas com certeza, porque você vai divulgar uma coisa que, inclusive, é interesse deles. Daí, qualquer coisa a gente E a vê. biblioteca de Bueno Brandão, eu tive surpresa quando eu cheguei aqui. Porque falaram pra mim, aqui em Bueno só tem uma biblioteca. Nossa, 11 mil pessoas, uma biblioteca. Né? A cidade que eu vim era menor, tinha 3. Aí a hora que eu entrei assim, falei, bom. Depois que comecei a garimpar, agora eu conheço todas as estantes. Me surpreendi, tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa ali que vale a pena. Sabe um cara que eu tenho vontade, que eu tinha vontade de fazer uma coleção dele? Câmara Cascudo. Ah, acho que eu tenho alguma coisa dele aqui. E um livro antigo, inclusive. Tenho. Que ele fala sobre o folclore brasileiro. Sim. Nossa, cara, é sensacional. Eu pesquisei algumas coisas sobre Eu não lembro o título que eu tenho. E é um livro bem antigo. Nossa, eu achei sensacional. É um livro bem antigo. Falar nisso, deixa eu te mostrar uns livros. Vamos lá. Do dinossauro, não. Esses daqui são só alguns. Que depois você faz o tour. Que tem uma outra coisa. O livro, ele também é uma obra de arte. E tem, né? Ele tem a questão da coisa física, né? E olha só, eu gosto muito desses livros que eles são capa dura, tem uma boa diagramação. E olha que coisa linda. Costuradinho. Olha só. Esse daqui é O Pássaro Pintado, do Jerzy Kosinski. É uma história assim para você, é uma história assim bonita, mas horrível. Não sei se dá para você entender. É a história de um menino judeu que a família toda dele morre e ele fica sozinho andando pela Polônia. E a história é pavorosa. Não vou dar spoiler para quem quiser ver. Não sei se dá para mostrar. A diagramação, porque tem isso também, sabe? A hora que você mostra o livro como objeto, né? E aí, no Brasil você tem umas editoras muito boas. Dá uma olhada para você ver. Tem mesmo. Ah, você falou, né? De esse daqui. Olha que interessante. Você já ouviu falar do Érico Veríssimo? Sim. Ele fez O Tempo e o Vento, que até foi uma série na Globo, que tinha o Capitão Rodrigo. Sim. Que era o Tarcísio Meira, se não me engano. Era o Tarcísio Meira. Ele escreveu esse livro aqui, Viagem à Aurora do Mundo, e esse é um livro de 1970. Né? Olha a diagramação, costurado naquele livro que esbeiça tudo, do Érico Veríssimo. E sabe sobre o que é isso daqui? Dinossauro. Não, cara. O Érico Veríssimo escreveu sobre dinossauros. Que tem até... Olha só para vocês verem. Tem até um calendário geológico da Terra, acho que não vai dar para o pessoal ver, que vem junto com livros sobre as eras do dinossauro. Você sabe que isso me deu um nó na cabeça esses dias? Que eu tava vendo. Se eu não me engano, foi no Sacani, tá ligado? Space Today. Uhum. É sensacional o canal dele. Eu acho que eu vi. Se eu não me engano, foi lá mesmo que eu tava vendo. O estegossauro não viveu com o Tiranossauro Rex. O pessoal faz mó rolo. Depois a gente vai falar sobre isso. Cara, eu falei, mas como assim, velho? Os dinossauros eram tudo junto, cara. Não, olha, porque inclusive eu vou até usar isso daqui. Porque são várias eras, que são bilhões de anos. Então, cara. Pausando o livro do Érico Veríssimo, para vocês verem como é interessante para continuar a conversa. Eu vou te mostrar, dependendo do tipo de dinossauro, era uma era. Então um não demorou com o outro. Então, pra mim não tem como. Junto. Não. Porque o que acontece? Quando você é criança, quando eu era criança ali, passava uns desenhos, era tudo junto. Todos os dinossauros estavam lá, tinha patassauro, era todo mundo. E esse livro do Érico Veríssimo fala sobre isso. É um paleontólogo brasileiro
que faz uma descoberta de um dinossauro que é baseado numa coisa real. E ele vai falando sobre as eras, sobre o que aconteceu. O Brasil, depois a gente vai falar sobre dinossauro, ele é muito rico em pesquisa de dinossauro e em história de dinossauro. O primeiro dinossauro, o dinossauro mais antigo que existe no mundo, por enquanto, é brasileiro. Olha só que legal. É brasileiro. Sabia? Que legal, cara. Quer ver? Deixa eu te mostrar outro. E não é aqui também que teve aquela a Luzia? Não, a Luzia, ela é africana. É africana? Africana. Qual que foi destruído no incêndio do museu? De São Paulo, né? É. Foi um Tiranossauro Rex, se eu não me engano. Não, tinha Humano? Não eu acho que tinha. Não lembro. Eu lembro do dinossauro. Eu só lembro que foi, eu acho que uma das únicas coisas que salvou lá foi o meteoro. É. Meteorito. É, não tem como também. Nossa, já. Olha o livro que eu falei pra você. Esse daqui do Frankenstein. Já leu o Bestiário, Lori? Não. Nunca leu nenhum Bestiário? Esse não. Olha que legal o livro que a Laura me indicou, que é do Frankenstein. Essa capa é bonita, hein? A capa, a diagramação, dá uma olhada. Olha que bonito. Tem mais aqui por dentro. Não, esse daqui não é no outro. Essa daqui é uma edição em inglês e português. Que eu gosto também de ler em edições bilíngues para comparar, porque eu já cheguei a ler livro traduzido, né, eu li em português, que a hora que eu peguei para ler o livro na língua original, cara, é mais ou menos alguns filmes, por exemplo, tem filmes que você assiste sem legenda, você acredita no que você está ouvindo, entendeu? Sim. A hora que você assiste na língua original, você fala, gente, mas... Apesar que a dublagem brasileira está ligado que é uma das melhores do mundo, né? Ah, olha aqui. Os caras colocam na linguagem nossa pra ficar mais interessante pra nós, ó. Você conhece a história do Mowgli, né? Sim. Dá uma olhada nessa edição, ver se o pessoal consegue ver, do Mowgli, que todo mundo conhece. Isso daqui é da editora Antofágica. Dá uma olhada nos desenhos. Parece até pinta na mão. Mas é. Os desenhos que tem. Nossa, cara, que da hora. Umas coisas assim, deixa eu ver se dá pra... Acho que não vai dar pro pessoal ver direito. O livro inteiro tem gravuras. A história do menino lobo todo mundo conhece. Não foi baseado em fato real isso, não? Não. Não? Eu achava que era. Agora imagina você entregar para uma criança ou para um adolescente um livro Nossa. com essa qualidade. E essa editora, ela é brasileira, olha o que ela faz. Todos os livros dela, ela contrata um artista para fazer várias gravuras exclusiva para o livro. Que interessante, cara. Ó, um outro deles, que é do Graciliano Ramos. O Graciliano Ramos. Bem, que nós podia catar uma coletânea do Thiago e mandar pra eles lá. O Vidas Secas, que todo mundo tem que ler na escola. Dá uma olhada nesse livro, a belezura que também tem várias gravuras, conforme você vai lendo. Olha as gravuras. Não sei se o pessoal vai ver direito. Dá uma olhada. Esse daqui é da cachorra lá, né? Muito bem feito. Não, olha. Dá uma olhada. E o custo deles é bem mais elevado ou não? Não, esse da Antofágica, pela qualidade, e você viu, né? E pela edição, não é caro. Esse daqui, por exemplo, eu comprei numa pré-venda, eu paguei acho que R$40. Eu acho barato, pela qualidade do livro. Esses dois são da Antofágica, que são histórias conhecidas. Esse que é do Mowgli, que todo mundo viu até o filme, e esse Vidas Secas, que inclusive cai em vestibular. E só pela apresentação já se torna interessante. Sim. Olha esse do Drácula, que é uma história que todo mundo conhece, né? Que é uma coisa bem clássica. Borda dourada, fitilho para você marcar as páginas, inglês, português, muito bem diagramado,
páginas amarelas que não cansam para você ler. E esse daqui tem uma coisa interessante, que no final tem os escritos originais do Brian Stoker. Que legal, cara. Olha só para você ver. Ele fazia diagramações, fazia diário. Então você vê como a coisa fica mais interessante? Esse daqui é do Sherlock Holmes. Esse daqui é uma compilação, olha que capa linda, dourada. Esse daqui é uma compilação de histórias que o Sherlock Holmes vai resolvendo. A contracapa do livro é o mapa de Londres, para cada história você ir se localizando. Fora tudo isso, cada capítulo tem sempre um desenho correspondente. Não sei se vai dar para ver direito, acho que não. Tem um aqui que é grande, que é legal para ver. Aqui. São desenhos bem... Se bem que acho que o pessoal não vai conseguir ver. Bem clássicos, britânicos. Cada capítulo tem um desenho. Aí olha só, você está lendo, ele está resolvendo um mistério, você está lá toda, né, acompanhando o mistério. Aí tem um mapa de Londres para você ver onde está acontecendo. Cada história acontece em um lugar diferente. E é resolvido de um jeito diferente também. E no final tem esse livro de curiosidades. Tem um índice de curiosidades sobre cada história. Dá uma olhada, que coisa fantástica. Com gravuras, falando sobre ele, inclusive. Olha essa foto de um filme do Sherlock Holmes. Edições de filmes de Sherlock Holmes. Então, não fica interessante? Sim, nossa. Não tem como não gostar. E esse livro aqui é de 1910. Não sei se vai dar para o pessoal ver. Capa dura também. Olha, muito bem feito. Tanto é que de 1910 para 2025, quantos anos são? 115 anos. Está aqui comigo. Um livro de 115 anos. O que é uma história bacana também. É um romance francês. Não, esse daqui é espanhol, desculpa, francês é o outro. Foi impresso em Lisboa. Ah, é Portugal? É português de Portugal? Ou não? É. Dá uma olhada. Quando esse livro foi editado, a Primeira Guerra Mundial não tinha começado. O que esse livro não viveu, o que esse livro não passou, até chegar aqui na minha mão, em Dona Brandão, em 2025. Vai saber se ele não foi pra guerra? Com certeza deve ter ido. Esse daqui, você já ouviu falar de mangá? Sim. Os mangás, eles são japoneses. Sim. Esse daqui é um manhwa, que é um mangá, mas no estilo coreano, que é muito diferente. O desenho e as histórias. Não sei se o pessoal vai conseguir ver. Os desenhos são diferentes, a maneira de contar a história é diferente. E tem umas curiosidades, por exemplo, nesse daqui, eu ganhei um prêmio, eu ganhei um outro mangá da editora, porque eu fiz essa resenha. Esse livro é sobre é um livro baseado numa história real. O rapaz está vivo até hoje. Ele é um autista que tinha hiperfoco num tipo de música exclusivo que tem lá na Coreia. Aí ele sofreu, a família sofreu, aquela história toda, e fizeram um manhwa sobre a vida dele. E uma coisa que eu achei interessante foi o seguinte: o livro tem as cores da Coreia. Então você tem o amarelo, o azul, o preto, que são as cores tradicionais da Coreia. E eu percebi também, eu contei, todos os quadrinhos, contei quadrinho por quadrinho, forma toda uma composição que é uma simetria de uma música coreana. Que legal, cara. Sim, é muito bacana. E cada capítulo tem uma introdução e tem uma coisa legal. O final de um quadrinho, ou de um... eles têm um nome que eles falam. O final aliás, desculpa. O último quadrinho da página, ele se interliga com o primeiro da seguinte.
Então tem umas coisas assim que tem no anime coreano, que é o manhwa, que não tem no mangá japonês. Isso, por exemplo, e os manhwa coreanos, geralmente, eles têm mais um tópico assim, psicológico, cultural, histórico. Já o japonês, eles têm muita assim, ficção, muito história de romance, que eles são muito ligados nisso. E olha que bacana. Isso daqui é capa dura também, com capa de suporte e a capa de apresentação. É muito bacana. Aí, o que faz com que a pessoa leia? São esses detalhes também. Porque isso daqui é um chamariz. Sim. Você ficar prestando atenção nos detalhes. Olha só. Que foi um dos últimos que eu comprei. É um livro do Tarzan. Quem traduziu o livro foi o Monteiro Lobato. Caramba, que da hora. E é muito bacana. Esse daqui também, eu acho bastante legal. Os livros que tem isso, ó, que no meio da história sempre tem uma gravura. Esse daqui também sempre tem uma gravura. É muito legal esse livro. É o Monteiro Lobato que o povo tá pegando o pé dele? É, pelo racismo. E o que você acha? Ele é. Era? Era. Eu não tô perdendo a notícia, não sei como é que é o negócio. Só vi que ele tá pegando o pé do Monteiro Lobato, não sei porquê. Agora, se eu não me engano, não, as obras originais e muita coisa dele, o acervo dele, o pessoal tá no Unicamp. Acho que é a Unicamp que tá com esse problema. Pra resolver. Nossa. Não, mas tem vários escritores brasileiros que são problemáticos. Bem problemáticos. Que a hora que você fica sabendo mesmo a vida dele, eles tiveram umas relações, tem uma história assim meio bem problemática, não é aquilo que a gente vê hoje. Porque era a época que eles viviam, por exemplo, na época da Primeira Guerra Mundial aqui no Brasil, época da escravidão, época, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, que fora da Alemanha, onde você tinha mais células do Partido Nazista, era no Brasil. Um dos maiores partidos políticos nazistas fora da Alemanha era brasileiro. Então, e daí tem os escritores que estavam no meio, nem todo mundo combatia, então faz parte da história. E eu li um negócio tão interessante, cara, que os brasileiros foram pra lá sem equipamento, sem nada, não tinha. Tanto que o uniforme era igual. Os pracinhos. Eles foram pra lá, não tinha. O Brasil não tinha nada, na verdade. Né? Uhum. Tinha só o soldado, que os caras achavam que eles eram um bando de maluco. Daí eu tava lendo um negócio que os nazistas diferenciavam os brasileiros do norte-americano, porque o uniforme era igual, porque os pretos e os brancos não estavam juntos no exército. Não, isso é verdade. E o americano não, o americano era separado. Eu acompanho não é blog. Não, é um blog no Instagram que fala sobre a Segunda Guerra Mundial, e lá eles documentaram isso. Cara, é interessante pra caramba esse negócio. Sabe, porque, beleza, existia racismo naquela época, existia, é óbvio, até hoje existe. Naquela época, certeza que era bem pior. Só que você pensar que, nesse momento, não existia desigualdade entre eles ali, o que uniu, na época, foi uma guerra. Pensa pra você ver que... E tem umas histórias assim, absurdas sobre isso. Eu tenho aqui... Mas não é especificamente sobre isso, é sobre a Segunda Guerra Mundial mesmo. Não fala sobre isso que você tá falando, não lembrei qual é. Cara, é uma doideira isso. Nossa. Nori, bom, acho que de livro nós fechamos. Agora, sua conta de dinossauro. De onde surgiu dinossauro? De onde surgiu o interesse por dinossauro? Deixa eu botar aqui. Depois você viu. Não, mas não, é diretão. Deixa eu tirar isso, senão vai cair tudo. Isso é só pra mostrar depois, não dá. Aqui a conversa é direto, Lori. Lembrei. Da onde surgiu o meu interesse por dinossauros? Na verdade,
Eu sempre gostei de colecionar as coisas. Quando eu era pequeno, óbvio, eu morava no interior do estado de São Paulo, eu não tinha acesso a esse tipo de coisa. Eu gostava de colecionar pedras e galho de árvore. É bem coisa de autista. Minha mãe, eu lembro, ela ficava louca, porque eu enchia assim o lugar de galhos, eu via um galho diferente do outro, de árvores diferentes, sabe? Pedras diferentes. Até hoje eu tenho coleção de pedra, tenho ali. Boa, devia ter tirado, agora vai ser complicado para tirar. Eu coleciono rochas e minerais. Tem um cara de São Paulo que vende as rochas, eu compro tem um monte aí também. E o que aconteceu? Isso foi me despertando interesse para esse tipo de área, porque pedra, árvore, tudo mais, é a maneira como eu colecionava, me levou a ler ao livro de novo. E nas leituras sobre esses assuntos, né, que na época eu lia livros de biologia, me deparei com, óbvio, eu ia se deparar, com a questão da paleontologia. E a paleontologia que estuda os fósseis. Porque assim, não é só dinossauro que está todo mundo acostumado. Você tem fósseis de planta, você tem fósseis de insetos. Então a paleontologia se interessa por tudo isso, inclusive a geologia. O dinossauro, o que aconteceu? Eu via tudo, os dinossauros, clássico, é óbvio, não tem como você ler sobre paleontologia, estudar paleontologia e não se deparar com o dinossauro. Só que os dinossauros, e um tipo em específico, eu sou focado assim, eu sou doido por um tipo específico, que são os saurópodes. Os saurópodes é aquele grandão que tem aquele pescoção. Ah, sim. Que depois eu te mostro, a hora que te mostrar os bonequinhos. Por quê? Eu assisti uma palestra de um professor alemão, online, que ele estava falando sobre a estrutura dos dinossauros, como que era, como provavelmente era, como é que eles se desenvolveram. E como você falou, os dinossauros não é uma coisa só. Você tem várias eras. Cadê o livro do. Porque a gente não está falando de centenas, a gente está falando de bilhões de anos. Então, aquele ser, vamos focar só no dinossauro, tem outros. Teve um ser que saiu do mar e foi evoluindo até chegar no dinossauro. Só que assim, vai criando vários tipos. E o que acontece? Com o passar de milhões e bilhões de anos, vai evoluindo, vai surgindo outros. Então, o que você perguntou lá, tem uns dinossauros que nunca encontraram outros, que não viveram juntos. E a maneira como é apresentado parece assim, era tudo uma coisa só, uma era só. Por mim é tudo junto. Não, ó. Usando o livro do Érico Veríssimo. Que você tem desde quando no planeta não tinha absolutamente nada, era só o mineral mesmo. Aí vai surgindo conforme as eras. Então você tem desde da arqueozônica, onde você só tem o planeta Terra, vai passando por eras. Olha só, o Cambriano, por exemplo, foi mais ou menos há 600 milhões de anos atrás. Lembrança de barata. Entendeu? Isso daqui é uma espécie de, vamos dizer assim, dinossauro da época. E aí vai passando até onde começa a surgir mesmo o que todo mundo está acostumado. O Triássico não tinha nada? Tinha. O Triássico tinha. Tinha os dinossauros primitivos, bastante répteis, e amonitas que também, eu tenho uma amonita, vou te mostrar depois. Parece uma barata com caranguejo com rabo. Mas o pessoal está muito acostumado com o Jurássico, Sim, por causa do filme, e também porque os dinossauros são mais divulgados. O Jurássico, o Cretáceo e o Eocênio. Esquece, inclusive, que até o Miocênio, que foi há 18 milhões de anos atrás, você tem dinossauro. O mamute, por exemplo, que o pessoal fala, ele é recentíssimo, ele é 1 milhão de anos atrás. A idade da Terra é recente mesmo. Muito recente. E se confunde tudo isso. Agora você pensa bem, eles viveram milhões e bilhões de anos. Uma espécie a gente pode colocar que viveu milhões de anos? Sim. Tipo
Tyrannosaurus Rex. Tem a extinção dele, não sei quantos anos que a espécie surgiu. O ser humano tem quantos anos? Uns 20 mil? Mais. Aí que tá. Mais. Coloca 100, 150? Não sei. Desde dos primeiros primatas, que tu não sabe direito ainda qual que é. Sim. E fechamos até. E recente. Pela quantidade de tempo que a gente tá aqui, ué. Olha aqui. Eu gosto mesmo. Aí tem os encartes que mostra qual que é o tipo de dinossauro e os nomes também e a era. Daí só continuando. Aí o que acontece? O professor me falou no meio da palestra, ele falou sobre a estrutura do dinossauro. E uma coisa ficou na minha cabeça. Ele começou a falar, depois ele foi mais para a questão biológica, né? E, por exemplo, esses dinossauros, eles tinham ventosas. Interessante. Sim, eles tinham ventosas porque, imagina, ele tinha entre 15 a 20 metros de altura, toneladas. A ossatura para sustentar tudo isso. Entre as patas dianteiras e as patas traseiras, por exemplo, você tem toneladas ali. Sim. E a estrutura para sustentar. Eu fiquei nisso. E tem muito pouco estudo a esse respeito. E isso é uma pergunta extremamente interessante que vai falar sobre o desenvolvimento dos dinossauros. Que para mim é um maior assim, mistério. E se você perguntar quais são os seres que passaram pela Terra até agora e são extremamente desenvolvidos na questão biológica, são os dinossauros. Porque você não pode esquecer, o dinossauro, essa coisa assim gigantesca, com aquela estrutura, com aquele desenvolvimento, lá atrás é um ser aquático que saiu do mar e foi evoluindo até chegar, boa parte deles tinham toneladas. O menorzinho, não tem dinossauros pequenos, mas tinha dinossauros de 20, 25, 30 metros de altura. Para pensar. É muita coisa. E uma coisa, a gente, não sei se tem estudo sobre isso, mas eu acho que uma coisa que a gente nunca vai ficar sabendo se eles tinham alguma organização, tipo formiga da vida ali que tem. Tem estudos que mostram que alguns tinham uma espécie de matilha, outros eram solitários, só se reuniam na época do acasalamento. Tem, para quem quiser saber, que eu vou lembrar agora, no YouTube um canal chamado ABC Terra, que eles são feitos por brasileiros e eles são fantásticos, tanto na edição como na documentação científica. Para quem quiser conhecer, e eles falam sobre tudo. Sobre a evolução do planeta Terra, sobre paleontologia, dinossauro, sobre antropologia. Eles falam, inclusive, teve um documentário sobre eles, que falou sobre essa questão do ser humano atual e o meio ambiente. Eles são fantásticos, eles fazem documentário assim, de uma hora e meia, extremamente bons. Um outro ponto interessante. Um dos maiores e melhores. Você sabe o que é paleoartista? Paleoartista, gente, é o seguinte. O paleontólogo vai lá, aquele que vocês conhecem lá do Jurassic Park, ele acha ossos ou pedaços de ossos. Aí ele vai estudar, montar para saber como é que era o bicho. Agora, assim, como é que a gente vai saber a cor do casco, o formato do bico, o formato das patas? O paleontólogo faz todo um estudo que leva anos, ele dá umas dicas e um cara, que é um artista, ele pinta, ele desenha. E aí o paleontólogo e esse artista também é formado, geralmente é formado em paleontologia, geralmente não, é formado em paleontologia ou biologia, vão montando esse quebra-cabeça para ver se tinha pelo, se tinha pena, se tinha o nariz achatado, qual que era a cor, porque eles tinham cor, né? Não é que nem tem uns bonecos assim que eu vou te mostrar depois, que, pelo amor de Deus. Dinossauro cor-de-rosa. Como eu vi, tem um azul. Então, e o paleoartista é esse cara. E tem um brasileiro, ele mora em Poços de Caldas, o cara é fantástico. Ele está sendo assim, super cotado
lá fora. Por quê? Porque a arte que ele faz é muito científica, é muito perto do que os estudos científicos mostram. E o cara é um crânio. O cara assim, mata pau. Uma outra coisa, por exemplo, assim, um dinossauro não tem nada a ver. Tem uma história do Anilson Borges, lá de. Esqueci o nome da cidade, da Bahia. Que é uma história super bacana. Ele começou fazendo pequenos moldes, se não me engano, acho que era pro filho dele, ele começou fazendo uma coisa assim. E ele começou a se interessar e começou a estudar a respeito. Ele não tinha formação nenhuma, uma pessoa simples, lá do interior da Bahia. E começou a fazer bem próximo da realidade. E começou a fazer cada vez maior. Chegou num ponto, vou resumir a história dele. Ele fez um em tamanho natural, chamou a atenção, inclusive de especialistas, e começou a ter encomenda. Hoje em dia, o que acontece? É uma cidadezinha pequena, que o pessoal agrícola, dificuldade. Ele deu emprego para um monte de gente e agora, na página dele eu acompanhei, ele está montando um parque gigantesco para construir dinossauros, porque tem encomenda do país inteiro, está tendo encomenda do pé de fora, porque ele faz uma coisa muito boa em tamanho natural. E ele modificou a vida de uma cidade, ele modificou a vida de muita gente com emprego. Como que ele vai para levar? Um pedaço? Não, sabe aqueles caminhões enormes que carregam um monte de carro? Sim. Naquilo. Caramba. Tem o Instagram dele, depois você deixa pro pessoal. Que da hora, você tá na rodovia do nada para Sim, teve um que ele trouxe, foi para Araraquara, mas é gigantesco, assim, tinha acho que 15, o que ele fez, acho que tinha 15 metros de tamanho, em cima da, sabe aqueles caminhões que sobe aquele monte de carro? Sim. Esqueci o nome, Garça? Cegonha, isso. Todo mundo ficava olhando, porque você imagina que tá andando na estrada assim, passa um dinossauro do teu lado. Da hora. E daí ele tá fazendo, inclusive tem umas ideias, eu falo com ele para trazer alguma coisa pro Bueno. Eu vou lutar para isso. Eu já eu falei com os vereadores que saíram, eles ficavam olhando pro nosso cara é louco, né? Porque, Bueno, trazer dinossauro, mas me aguarde. Deixa eu te mostrar os livros. Você entendeu? O meu interesse, inclusive, mexe com matemática, que eu chamo de biomatemática, para estudar matematicamente toda essa evolução da estrutura do dinossauro. Então, eu sou aquela história não é bonequinho, que é bonitinho, o filminho Jurassic Park, que eu tenho um monte aqui porque eu gosto, entendeu? Mas para mim não é só isso. Para mim vai uma coisa extremamente específica. E eu tenho esse livro aqui, que apesar de parecer que é para criança, não é. Tem as coisas que eles escrevem são científicas. Isso daqui é para divulgar. Esses daqui eu ganhei. Você conhece o Ângelo da Creuzinha? É um guri aqui autista também. Foi ele que me deu de presente, de aniversário. Olha esse, que bacana, sobre dinossauros. É a mesma coisa, parece ser livro para criança, né? Mas não é. O que está aqui é científicos, é bem confiável. Os desenhos são bem próximos, tem uns errinhos, mas nada. Esse daqui foi o Ângelo que deu também. Esse daqui é um encarte que vem nos bonequinhos do dinossauro que você falou. Eu compro o Robinho da papelaria, sabe? Quando ele vai para São Paulo, a hora que ele volta, já Lourivalzinho aqui. Já vai. Esse daqui foi o Ângelo também que me deu. Olha que presente, hein? É a mesma coisa. Aqui tem cada espécie por era, falando tamanho, olha, aonde que eles habitavam. O Brasil tem muito dinossauro. É muito legal. Esse daqui é de um professor, o do Luiz Agnelli, só sobre dinossauros do Brasil. Agora ele lançou também, que é a mesma coisa. Ele fala o tipo de dinossauro, a era do dinossauro, em que região do Brasil foi encontrado, tamanho, peso, o porquê do nome, por exemplo. Esse daqui que eu abri é o Trigonossauro. O que significa o nome? Trigo do grego significa triângulo, em referência ao Triângulo Mineiro, que é onde ele foi encontrado, e sauro porque ele é um réptil. Que nem dinossauro, sauro vem de réptil.
porque eles são répteis, né? Esse daqui eu vou comprar o segundo volume. É um livro muito bom. Até os professores mesmo de paleontologia gostam de ter. E o Brasil tem bastante. O Brasil tem bastante. Interessante, né? Uhum. O maior em tamanho é o argentino ou o brasileiro? Acho que é argentino, né? Argentino. Argentino. O mais velho é o nosso. Sherlock Holmes. Então é isso. Deixa eu te mostrar uns bonequinhos que você falou. Vamos lá, agora nós vamos cortar e nós vamos Fazer o tour. fazer o tour e já mostrar tudo. Beleza? Tá. Então, ô Lourinho, uma última pergunta. Acredita em ET? O cosmo conhecido, que a gente não sabe, não conhece o cosmo inteiro, são bilhões e bilhões de estrelas, sóis. Cada sol provavelmente tem centenas de planetas. É óbvio que tem que ter vida. Não é exclusividade do nosso mundo solar. Porque tem novidade. Ah, legal. Se alguém tiver algum relato de avistamento de OVNI ou alguma coisa aqui em Bueno, ou das cidades vizinhas, manda mensagem para mim que em breve, novas novidades. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado, Ori. Obrigadão, viu? Bom, agora vamos fazer um tour aqui pelas coleções do Dorival.